Bom dia, boa tarde, boa noite, você aqui que está mais uma vez com a gente para o programa Futebola Podcast. Programa esse que a gente vai falar de tudo de melhor e do que pior rolou na rodada de Brasileirão. De pior eu já sei o que foi. Já sabe? Já. Então vamos começar pela apresentação. Estamos aqui com o diretor, que já deu um palpite aqui, já deu uma palhinha. E meu nome é Gabriel Franco, estou aqui com a camisa do Barcelona aí, a temporada daquela, dos 91 gols do Messi. Não sei por que, diretor, aconteceu alguma coisa no final de semana, Real Madrid... Eu não acompanho futebol espanhol. Eu também não sei não, sabia que até é o clássico, mas nem sei quanto ficou. O Real Madrid é o melhor time de todos, 15 Champions League, deve ter ganho, até porque meus amigos, o Pérez acabou não vindo, o Antônio também não, é tudo madridista. Deve ser, não sei se é por isso que não veio, não sei o que aconteceu, mas eu sei o que aconteceu aqui de verdade, é o que vai acontecer. É um baita programa, porque aqui no futebol, o pior time do Brasil é o seu. Vitória do Vitória 2. 2 gols aí do Kaiser. Contra quanto Vasco, diretor? É 1. 1 pro Vasco da Gama. Quem tá feliz é aqui o meu amigo do canal 2 Toques. Ele sim tá feliz, assim como toda a torcida do Vitória, porque ganha no Barradão e é difícil jogar lá, mas não é tão difícil quando se tem um jogador a mais. Vamos contar essa história. O Vasco entrou pra partida, entrou pressionado, porque no meio de semana perdeu pra um time venezuelano, Puerto Cabello. Cara, o Vasco tá um lixo. Tá muito complicado a situação do Vasco. O Vasco, ele tá um lixo. Acabou o Vasco da Gama, diretor? Porque assim, o Vasco já tem uns 20 anos que é vergonha atrás de vergonha. Não e dói acabou, falar, mas porque assim... a memória coletiva ainda existe. Mas, cara... E pra derrubar o gigante da colina é difícil, por mais que estejam tentando, tá? Foi pra partida, o time que foi aí contra o Porto Cabello levou de 4 gols, maior diferença de gols da história de um time venezuelano pra um time brasileiro, nunca havia acontecido. Puerto Cabello. Foi pra partida contra o Vitória, partida essa que é necessidade de ganhar. Porque é um confronto direto, é um jogo de 6 pontos, a disputa do Vasco no Brasileirão, o Vasco não infelizmente é essa. O Vasco não tem diretor, não tem técnico. Não tem técnico, inclusive teve aí, parece, diretor de futebol também demitido. Quer dizer, agora tem técnico, Fernando Diniz, mas a altura não tinha, o time foi com o Felipe e começou a partida ganhando, veja você. E ganhando de qual jeito? Daquele que a gente fala, e toda vez que o Verratti faz um gol de cabeça, eu penso duas coisas. Primeiro, como o Verratti é bom nisso e como ninguém consegue parar. Segundo, o time faz isso porque o time não tem outras qualidades. É impressionante o quão o time é desorganizado, o quão a bola queima no pé, a bola tá queimando no pé de todo mundo. É complicado, mas aí as coisas ficam mais fáceis depois que o Vitória tem um jogador expulso e foi pra expulsão, cotovelada alta, assim, do Mateuzinho, que é grande jogador. Já até indiquei ele no Brasileirão passado por outras equipes, mas não querendo tirar ele do Vitória, tá? Mas é porque é um cara com muita projeção. Foi expulso, o Vasco aí com um a mais também no placar. Parecia que seria uma vitória tranquila, mas quando é pra ferir a alma do torcedor, o Vasco da Gama nunca tem piedade. Volta, segundo tempo, e aí saem 2 gols de bola aérea e boas jogadas ensaiadas, tá? Tem que falar. Fala do carpinismo agora, a galera que tá falando do carpinismo, fala dele. 2 jogadas ensaiadas e 2 vezes Renato Kaiser, ele... ex-jogador do Vasco da Gama, de novo a lei do ex. O primeiro foi uma defesa ali do Léo Jardim, a bola sobra nos pés do Kaiser. Não vou condenar, acho que era uma bola difícil pra pegar. E a segunda também, de novo, numa bola aérea, baita jogada ensaiada. Mas o que eu volto a tudo é, o Vasco não pode estar ganhando a partida, estando com a mais e deixar o resultado embora. Coutinho sai de novo da partida precocemente, tem as questões físicas, tem que resolver. Até hoje, por mais que essa seja a temporada mais estável do Coutinho fisicamente, eu não sei em qual Coutinho a gente pode acreditar 100%. E o Vasco dá muito mole, mesmo após, né, diretor? O Verratti, ele criticou todo mundo, falou que tem que ter vergonha na cara, criticou tudo que tá acontecendo no Vasco, mas aí, quando você pega um jogo desse e você deixa escapar da própria mão, eu só posso é lamentar. Inclusive, o Casimiro falou um negócio muito legal, assim, da visão dele de torcedor, que é o seguinte, ele falou que quando o Vasco fez o gol, todo torcedor vascaíno tava esperando que o Vasco fosse levar o gol de empate. O que não esperava é que fosse levar o de empate e depois da virada. A situação é muito difícil pro Vasco, mas tem novo técnico na área, tem Diniz tá chegando, e o Vasco tem jogadores com condições de fazer uma boa saída de bola. Não é como se o Vasco fosse o pior time do mundo, não. O Jair tem um bom trato técnico com a bola, tem o próprio Coutinho, do que a gente fala do Coutinho, o Verratti tem a limitação dele com a bola nos pés, mas é definidor, finalizador, tem um bom goleiro, tem o Piton, gosto muito do Piton, o lateral PH é um lateral correto, hein? Tem muita força física, tem qualidade, por mais que às vezes na frente ele erre a última bola, enfim, é um time que tem potencial com o Diniz, mas de novo, mudanças, e parece que o Vasco não se acerta no curso. E a coisa que o Vasco mais tem de preciosa no momento, que é a história, vai sendo aí linchada não só pelas atuações, não só pelas vergonhas, mas porque você tem 2 ídolos
máximos aí do Vasco, o Pedrinho e o Felipe, na liderança de um barco que tá afundando, e pra eles tá saindo toda a raiva aí, raiva que de certo lado é merecida, porque o coração do vascaíno tá muito triste. Entrou então é pra isso. zona de rebaixamento, E entrou na zona de rebaixamento, complicado de novo, todo ano o Vasco isso, cara, muito difícil ter se tornado um time de vai e volta com a grandeza que é o Vasco da Gama. Enfim, vitória do Vitória, Renato Kaiser cerveja? Não, Kaiser matador de gols, 2-1, Vasco, gol de quem? Horrível. Dele, do Verratti, sempre lá, cravando e tentando dar um pouco de alegria pro torcedor. Mira, diretora, Mirassol 2-1, Corinthians, do todo-poderoso Você Timão. cavou uma piada aí, hein? Eu cavei uma piada e tava funda. Espero aí que o torcedor corintiano tenha ficado feliz, né, com o resultado, porque aparentemente o Memphis foi cavar um pênalti que não deu certo, mas antes de falar disso, Gabriel Pérez não está aqui conosco para a gente desfrutar o que foi essa partida, porém, ele já passou o recado. Jogo horrível do Corinthians, a gente falou jogo péssimo, e vamos agora ao jogo. Vitória muito importante do Mirassol, esse que tá sendo a minha maior surpresa no Brasileirão, junto com o RB Bragantino, o Red Bull. Eu não acreditava que fosse fazer uma campanha como vem fazendo, do mesmo jeito que o Mirassol, eu também não tinha essa confiança de que conseguia esses pontos não, mas goleou o Grêmio, ganhou do Corinthians, vem tirando pontos dos grandes, e em casa fez uma atuação boa, assim, honesta e boa, digna de quem vai brigar pra não cair. Vitória com 2-1, ele, Mirassol, que é a equipe aí do esquadrão suicida do futebol, que o povo fala que são os renegados, o Reinaldo, o Gabriel Jamal, aquele do Flamengo, o goleiro Walter, o Muralha, goleiro Walter, esse que também a lei do ex tem pra goleiro, diretor, quando o goleiro pega pênalti? Pois é, tá valendo. Tá valendo a lei do ex. Inclusive, aí a gente cai numa discussão, porque quando o jogo ainda tava 0-0, se não me engano, o Memphis foi pra bola, bateu, cavou, perdeu, e aí começou a discussão. Inclusive teve jogador do Mirassol nas redes sociais falando que essa figura do Memphis ser humilde e do povo, ele acreditava nisso, mas é tudo mentira, porque ele desrespeita os jogadores. Bobagem. Cavadinha é cavadinha. Você acha que cavadinha é de jogo, né? Assim. Ô, cavadinha é uma forma É uma forma de bater o fazer gol. pênalti. E o jogo estava 0-0. Então, assim, não sei muito bem o que pensar. Não sei se o Memphis acabou falando do algo ali que poderia ter pensado nisso. Porém, o risco da cavadinha é esse. Quando você perde, é seu time quem cava a cova. E cavou a derrota. E aí, também, por mais que o Kaká tenha feito gol do Corinthians, não é um jogador confiável. E eu ainda acho inacreditável o Corinthians, o time que tem, entrar a campo com uma zaga composta por Kaká e Félix Torres. Eles estão passando por um momento muito ruins, não agregam, é difícil, por mais que o jogo do Kaká tenha sido um dos melhores dos últimos tempos, é realmente complicado, e o Corinthians do Dorival Júnior agora, foi com uma formação parecida do que vinha acontecendo com o Ramonismo, com aquele, não aquele Ramonismo, o do bigode, esse Ramonismo não, do Ramonismo Ramon Menezes, que ele usava 4, o losango ali, o diamante no meio campo. Coronado entrou pra partida, Coronado que também por questões físicas, e parece que falta aquela virada de chave no Coronado pra ele virar o jogador que a gente achou que ele pudesse agregar pela grande qualidade técnica que tem. É um jogador que bate bem com as duas pernas, é um jogador de drible, um jogador que tem a técnica, porém ainda não rendeu. O Corinthians de novo cometendo vários erros semelhantes, a lateral do time bem exposta até por causa do losango ali no meio campo, por causa do diamante. Muitos jogadores sofrendo, Ranieri tendo que se desdobrar pra marcar. Enfim, não foi jogo de Corinthians e é um Corinthians instável. O que é esse diamante aí? O diamante é porque tem o 4-4-2, por exemplo. Quando a gente fala de 4-4-2, são 4 na linha de defesa, 4 na linha de meio e 2 no ataque. O diamante é porque os 4 da linha de meio são mais ou menos um volante que fica mais, 2 um pouco mais acima e fechando ali o losango, um meia, camisa 10. Esse é o losango, o diamante que o Corinthians vinha usando. É um esquema muito bom para prevalecer toques curtos, jogadores com muita técnica, por exemplo, o Memphis. Acho que o Yuri Alberto também é bem favorecido nesse sistema. Porém, tem uns problemas que ele deixa o lado do campo muito aberto e tanto os laterais têm que fazer ultrapassagem, quanto é necessário também a recomposição defensiva nas laterais. Vem sofrendo problemas, mas é um começo de trabalho. Não estou aqui para atacar pedras aí no Dorival. Porém, lembra dele? Walter, goleiro, pega o pênalti. E Gabriel Jamal, aquele ex-Flamengo, que eu, pobre torcedor ali com meus 12 anos, achei que era a reencarnação do Anderson Talisca no Bahia. Estava vindo pro meu time o Gabriel, não era esse cara. Mas o Mirassol vem sendo muito importante, já foi na Série B do ano passado e tá aqui cravando mais uma vez. É o esquadrão suicida do Mirassol ganhando mais uma vez. Mirassol 2, Corinthians 1. Flamengo, Clube de Regatas do Mengão, o Mengalvio, o Mengudo 1, gol de Arrascaeta, contra 0, Bahia, o tricolor de aço. Vamos entender o que aconteceu
Mas nesse jogo, a começar pelo lado Rogério Ceni sempre entrega, né? Então vamos começar pelo lado do Bahia com o Rogério Ceni. Sempre entrega pro Flamengo. O Rogério Ceni, que eu já cravei aqui, é o maior inimigo de Carpini, porque ele vai contra a lei do Carpini toda vez. A teoria é que quanto mais uma coisa acontece, mais provável é dela deixar de acontecer, não vale pro Rogério Ceni. 16 jogos e 16 derrotas pro Flamengo, diretor. É muito complicado. Não ter um empate, isso é muito raro no futebol. Em qualquer aspecto, você perder 16 vezes pro time, um 100% de aproveitamento negativo. O Bahia, dessa vez, vou passar um pano, entrou com um time bem misto, até se poupando, porque vai ter Libertadores. Perdeu aí o Bahia em casa de virada, então vai ter que se recuperar. Vai ter que buscar o triunfo na próxima rodada para tentar se classificar. Entrou com um time muito misto e não é que fez uma partida de toda ruim não, tá? Não foi uma partida horrorosa, apesar dos primeiros 20 minutos do Flamengo terem começado com os 20 minutos que a gente espera do Felipe Luiz. Um Flamengo muito pra cima, um Flamengo com marcação alta encaixada, um Flamengo elétrico, um Flamengo que cria chances de gol. E dentro desses 20 minutos foi quando o Flamengo conseguiu abrir o placar com o Arrascaeta. Que momento vive aí. Sempre ele, né? Que momento vive o uruguaio. Ele que é o artilheiro do Brasileirão com 7 gols. Ele que é o artilheiro do Flamengo na temporada com 10 gols. E o líder de assistência do Flamengo com 5 gols. Vem jogando muita bola ao Arrascaeta. Chegou aos 83 gols dele pelo Flamengo. E já tá na mira ali de ser o maior artilheiro gringo que já passou pelo Flamengo. O primeiro é o argentino Doval, com 95 gols. Vamos voltar aqui pro lado do Flamengo, esse que fez uma partida muito ruim contra o Central Córdoba, mesmo fora de casa na Libertadores. Uma partida que, na minha opinião, foi a pior sob o comando de Felipe Luiz. E olha que é preocupante, porque a do Cruzeiro eu já tinha dito isso. Mas a do Cruzeiro, o Flamengo foi não dominado, mas foi superado por um time que tem uma ideia de jogo, um time que é muito mais parelho com o Flamengo do que é o Córdoba, por exemplo, um time que tem um ótimo treinador, que tinha boas ideias e bons jogadores. Então, ok, você ser dominado, você ser superado num jogo. Agora, contra o Córdoba, abrindo o placar e depois do segundo tempo, os 20 minutos iniciais do segundo tempo, por exemplo, jogar o que jogou é loucura. Individualmente, eu acho que eu nunca vi uma partida em que todos os jogadores individualmente estivessem tão mal do que quanto realmente estavam. Assim, é um desnível técnico do que eles jogam normalmente, do que eles jogaram, que é inacreditável. Tem culpa o Felipe Luiz, sim, ok, não foi a melhor partida dele, na minha opinião, errou em algumas mexidas, errou em algumas escolhas pro jogo, porém, o time tava muito mal tecnicamente, não acertava passe de meio metro, e aí o Flamengo empata um jogo, se complica na Libertadores e vai jogar no Maracanã contra um Bahia, que é um time muito bem treinado, um time forte, precisando dar uma resposta. E nesses 20 minutos deu. Fez seu gol, porém, se eu pudesse definir a partida do Flamengo em uma palavra, seria protocolar. Porque o Flamengo, ele deu uma de Palmeiras, no sentido de jogar o que tem que ser jogado para ganhar o jogo, principalmente no segundo tempo. O time criou chances, o time fez o que tinha que fazer, e no segundo tempo começou a trocar passe, na calma, sem forçar. Sem forçar, não foi uma grande partida do Flamengo de brilhar os olhos, essa foi uma partida muito correta, ao meu ver, no segundo tempo. O time trocou posse, trocou bola, e estava encaminhando para ser uma vitória tranquila, quando o Gerson é expulso. O Gerson, que vem jogando muito mal recentemente, tem que recuperar seu futebol. Ele é expulso e aí vira aqueles 13 minutos, né? Porque foram 13 minutos de acréscimo finais, ali vira um pouco de pandemônio, o que é normal, porque o time do Bahia vai pra cima. Porém, foi uma resposta do Flamengo de Felipe Luiz, que tinha ido muito mal na Argentina e agora recupera mais um pouco. E pra quem falava que o Arrascaeta não tá na melhor condição física dele, vem sendo um jogador excepcional. Então, se for criticar alguém, criticar o Arrasca, é complicado, até pra se acreditar que o Flamengo não tá na melhor forma física. Mas, por exemplo, o gol que o Arrascaeta perdeu na Argentina, como alguns falaram, eu não acredito que foi pela parte física. É o Flamengo tentando se recuperar, vai ter que dar a volta principalmente na Libertadores, onde tem que ganhar as 2 partidas em casa com um bom saldo de gols. É isso, vitória do Flamengo, do rubro-negro. 1 gol de Arrascaeta, que tem jogando no Uruguai, é brincadeira. Derrota do Bahia. Bahia 0. 16 jogos. 16 jogos, cara. Tá difícil pro cenismo. Ama muito o Flamengo, eu amo muito o Ceni, tem jeito. Diretor, você tá em choque? Eu tô triste com o Vasco. Mas o torcedor do Palmeiras tá em choque, porque teve gol do Vitor Roque, 1-0 Palmeiras em cima do São Paulo, jogo num clássico, jogo difícil, vitória do Verdão. A partida não foi no Allianz, porque tem aquele negócio de shows e tudo mais, e a partida foi lá em Barueri, e o Palmeiras tentou transformar aquilo ali Palmeiras no seu mini tem Allianz. 2 estádios. Tem 2 estádios, e tem gente que ainda fala que não tem nenhum, e tem gente que fala que tem 2. Você é de que lado, diretor? Eu acho que tem 2, porque tem muito time aí que não tem nenhum. Esses que Isso é verdade, tem time que não tem nenhum. Que tá em primeiro na tabela aí, lá nas cabeças, e não tem nem estádio. Pois é, não sei de quem ele tá falando. Por quê, né? Não sei. Palmeiras vence a partida, foi um jogo
que não brilhou o olho de ninguém, tá? Quem tava com um pouquinho de sono ali pode ter acabado dormindo, principalmente na primeira etapa. O São Paulo entrou com um time, vou dizer a verdade, o time do São Paulo ele é comum. Talvez com a melhor das peças ali, com o Lucas, com o Oscar, com todo mundo no Calheri no auge dele, com todo mundo funcionando bem. É um time forte, ok? Tem boas peças. Porém, esse São Paulo que entra rodada após rodada pra jogar contra o Palmeiras é um time modificado, é um time com peças assim que não são de saltar aos olhos também, e entrou pra partida pra empatar. Claramente, São Paulo entrou pra buscar uma bola, buscar um lance e buscar a vitória ali numa saída que pudesse dar uma escapada. Foi assim a tônica do primeiro tempo. O goleiro Rafael, esse sim do São Paulo, que já recebeu muita crítica, mas vem fazendo boas atuações, estou gostando bastante dele. E enfrentou um Palmeiras que dependeu muito no primeiro tempo de jogadas do Estevão, assim como vem sendo recentemente. Porém, é um time com um elenco muito largo, um elenco muito forte, e tentou até... Achei que tentou mais jogadas ao chão do que o comum, o Estevão fez boas jogadas, poderia ali ter saído uma chance ali de mais perigo ou outra, mas foi um primeiro tempo que passou zerado. No segundo tempo, o São Paulo começa até a vislumbrar, depois na metade final, que poderia fazer alguma coisa para ganhar o jogo, porque o Palmeiras não estava amassando, não estava sendo um jogo que o São Paulo estava se sentindo sufocado. Aí o Zubeldia põe o Oscar, por exemplo, o time até começa a criar mais. Só que do lado do Abel, o Palmeiras cresce, porque tem um banco muito forte. Se olhar pro banco do Palmeiras ali, com o Vitor Roque, com o Veiga entrando, é um banco fortíssimo, é um elenco muito forte. A galera até fala que o elenco do Flamengo é muito superior ao do Palmeiras, eu não vejo assim como muito superior, não. Acho que tem briga, até pelo momento, o jogador do Flamengo, muito ponta do Flamengo que tá abaixo. O Palmeiras vem com o elenco forte, por causa do elenco, chega, entrada de Vitor Roque, que faz o seu terceiro gol nas últimas 3 partidas. Tem que respeitar o Vitor Roque, um jogador que, na minha opinião, ele tá recuperando seu emocional, aquela confiança de fazer gol, passou muitos jogos no Palmeiras sem conseguir abrir, fazer o seu primeiro, e agora as coisas parecem que estão deslanchando. E olha que irônico, o gol do Palmeiras sai, talvez logo após, um tempinho depois, da melhor jogada do São Paulo na partida, que foi uma bola do Oscar, que talvez ele pudesse ter cavado, ok, mas é uma boa defesa do Everton. No contra-ataque, a bola vai, desenrola um pouco e sai o gol do Palmeiras, que vem do Vitor Roque ganhando a jogada no físico, limpando o marcador, voltando atrás, tem a batida, uma defesaça do goleiro Rafael. E aí sobra pro Vitor Roque no último lance, na linha do impedimento ali no limite, para abrir o placar e ganhar, superar aí o tricolor paulista. 1-0, Palmeiras esse que vai dormir novamente na liderança e é um time encardido, por isso que eu falei, não faz partida de soltar os olhos. Dominou o São Paulo? Até que teve mais posse, dominou sim, mas não amassou, não criou 1000 chances. Porém, quando precisa sair com os 3 pontos, esse time do Abel, ele tem um pacto com a vitória pra arrancar os 3 pontos. Os próximos 5 anos é Flamengo e Palmeiras, né? Não tem como. É porque são os 2 projetos com mais dinheiro, com mais bem estruturados há mais tempo. E aí fica aí. Inclusive, Flamengo não é SAF, Palmeiras também não. Então fica aí, né? Jogar essa daí no ar. Não quero dizer nada com isso, mas enfim, apesar de que o Palmeiras teve, claro, o apoio da Crefisa. Porém, não é disso que a gente vai falar. É de Palmeiras na liderança. E faltou o gol do Ferreirinha, hein? Por quê? Pro Neto. O Neto tá quase lá, cara. Ferreirinha tá quase lá. Teve uma boa chance, outra boa defesa do Everton, que mostra ano após ano, porque é goleiro de top prateleira do país. É isso. Vitória do Palmeiras, 1 pra cima de 0 São Paulo. E finalizando aqui nossa rodada de Brasileirão, vitória do Botafogo, starting to set fire, 4-0 pro Internacional. Aqui vamos abrir mais coisas novamente. Primeiro, Botafogo aí jogando contra um Inter misto, Inter misto não, né? Vamos falar. Um Inter reserva, muitos jogadores aí no banco, muitos jogadores relacionados. Isso que já é um Inter que vem sofrendo com muitas lesões dos próprios atacantes, dos pontas. Tem também desfalque na volância, tem muito desfalque o time do Internacional, que vem caindo de produção futebolisticamente, não tem conseguido manter aquela sequência, mas também não joga mal, tá naquele limbo de conseguir os pontos, jogar bem e da expectativa e da realidade. Talvez a realidade tenha sido maior que a expectativa em um ponto, e no outro ponto, o contrário, a expectativa suspassou a realidade, e o que a gente vê de Internacional confuso isso aí, hein? É um Internacional que tá tentando se reencontrar como um time que pode brigar pelas cabeças, porém jogando com um time reserva, fora de casa, é bem difícil. O Inter é esse que vai enfrentar também uma guerra, assim como o Bahia, jogando aí na Libertadores, onde precisa ganhar seus jogos. Enfrenta o Botafogo, sabe quanto foi o público, diretor? Não, quanto? 7.000 pessoas no Newton Santos. É, triste. Aí eu não quero condenar, porque pode falar, é Dia das Mães e tal, mas os outros Choveu. estádios... Mas os outros estádios tinha gente, diretor. Cara, a torcida do Botafogo... Não, a torcida do Botafogo é uma torcida apaixonada. Tô vendo. Foi pra... Que isso, diretor? Foi pra Argentina, acompanha, Argentina. mas tem que se fazer presente. Aí não gastou pode... o dinheiro todinho que tinha na Argentina, diretor, né? Não pode o time que é atual campeão brasileiro, perfeito?
atual campeão da América, e botar 7 mil pessoas Jogando no contra jogo o Internacional. que é um grande time também, o jogo era pra estar lotado, não dá pra ter isso aí. E o Botafogo foi, de novo, naquela formação que tá acostumando ir, com 2 atacantes, o segundo atacante dessa vez não foi o Mascherano, por exemplo, foi o Arthur, que fez um dos gols. O Botafogo também foi com uma dobra de laterais, mais ou menos, né? Porque tivemos Alex Telles e tivemos Cuiabano, que é lateral de origem, mas jogou como ponto esquerdo ali, como uma espécie de atacante também. Todos fizeram gol, tá? Porque foi um 4-0 que quem olha só o placar pode até pensar que foi um amasso do Botafogo, um domínio total de futebol. E o paivismo, que estava sendo muito questionado, agora está rendendo frutos. Não é verdade. É verdade que o Paiva tá conseguindo organizar seu time, principalmente com 2 atacantes lá na frente no 4-4-2. É verdade. É verdade que ganhou. É verdade. Porém, não dominou o Internacional. O gol sai logo cedo, o gol do Igor Jesus. Boa batida, ele que a torcida cobra mais gols, pelo fato de ser centroavante, né? Fez, abriu o placar, meteu o Kamehameha. A partir daí, o Internacional entra pro jogo de fato, tem mais domínio da posse, porém não cria aquele arame liso, né? Você tem a bola, vai de um lado pro outro, de lado pro outro, porém não machuca o adversário. E toda vez que o Botafogo saía, machucava com um golaço. Eu não sei o que tava ali, o forma no pé, o pé na forma dos jogadores do Botafogo. O que batia era golaço, era bola no ângulo. E o destaque dessa partida vai pro melhor jogador, Marlon Freitas. Grande atuação, ele que é sim um bom volante, é capitão do time aí, campeão da América, um dos ídolos já da torcida do Botafogo, meteu 2 passes lindos pra gol, 2 lançamentos assim, pra quem joga FIFA, tu vê, o cara tem o playstyle da bola longa, 2 bolas lindas, que serviu pro Botafogo fazer 1, 2, 3, 4, depois ele até ter feito o 5º, 6º, no momento que o Internacional baixou a guarda, já tinha meio que soltado, desistido. O que chegou, fez. Não foi uma partida maravilhosa do Botafogo, porém muito efetiva. Efetividade essa que falta pro Internacional, que muitas vezes cria e não chega, ou então tem a posse de bola e é pouco incisivo. Inter aí amarga uma derrota, vai se complicando se o objetivo fosse a disputa pelo título, por exemplo, vai ficando mais longe, porém tem que focar em vencer agora na Libertadores, enquanto o Botafogo vai pegar o Flamengo, vai ter clássico e vai ter que se arrumar também, porque são 2 equipes que também têm problemas aí enfrentados na Libertadores. O Botafogo só tem 6 pontos em 2 vitórias pra cima do Carabobo, e o Flamengo só 5 pontos, então são 2 equipes que vão chegar em um momento questionáveis na Copa Internacional pra jogar aí o Brasileirão. É isso, vitória do Botafogo, 1, 2, 6, 4, contra 0, os guri dos Colorado é o Inter. Mitômetro, aquele momento que a gente faz aqui nossas previsões e nossas análises, e aí o universo dá de volta na nossa cara pra entender que a gente não tem bola de cristal, nós somos meros mortais. Se fosse bet, eu tinha perdido, eu já tava perdendo dinheiro. Já tinha falência e tinha ido à falência, tinha deixado aí uma família com problemas. É o perigo das bets, né, diretor? Aqui o futebol alertando duro. Como é que seria. Diferente do Pérez, que aparentemente, se estivesse apostando, tá vendo bem, né? Mas a gente não fala disso, vamos falar aqui do palpitômetro da 8ª rodada. Diretor, tivemos jogos, hein? Posso começar? Pode sim. Fortaleza 5-0 pra cima do Juventude. Franco e Pérez acertaram. Eu coloquei empate. Meu Deus. Grêmio 1-1 contra o Bragantino. Diretor acertou. Fala dele. 1-1 e o Pérez acertou o placar. Meu Deus. Maldito, maldito. Próximo. Vitória e Vasco. 2-1 vitória. Todo mundo errou. Eu tenho que parar de acreditar no gigante, cara. Eu também. Eu não sei por Já que parei. Mirassol 2, Corinthians 1. Esse eu quero ver, hein? Todo mundo errou também. Esse aqui era difícil. Flamengo 1, Bahia 0. Pérez e Franco. Tem que confiar em alguma coisa, né? Sport 0, Cruzeiro 4. Show de bola do Cruzeiro, hein? Pérez e Franco. Tá. Galo 3, Fluminense 2. Pérez. Maldito. Palmeiras 1, São Paulo 0. Diretor. Fala dele. E acertou o placar também. Acertou? Cravou? Acertou. Meu Deus. Botafogo 4, Internacional 0. Botafogo 4 e Internacional 0. Quem? Diretor. Diretor? Diretor. Caramba, fala dele. E Santos e Ceará tá rolando agora. 23 minutos de jogo, 0-0 no placar. Como é que ficou então a pontuação parcial aí? Bom, aqui ó, né? Com o Pérez acertando o placar e o diretor também, o Pérez fez 7 pontos. Tá. Franco fez 3 pontos. E diretor fez 6 pontos. Meu Deus do céu. Tô demais. E no total, então, o Pérez agora tá com 36 pontos. Seguido ali pelo Franco com 26 pontos. E o diretor com 21.
Qual foi o placar que eu coloquei? Que eu tentei cravar foi o quê? O seu placar foi Vitória e Vasco. Você colocou 2-0 pro Vasco. Pô, é muito duro o Vasco aí. Mas é isso. O Vasco é horrível. Foram os resultados aí do nosso palmitômetro. E já vamos pro próximo, diretor. Bora pra próxima rodada. A nona Próxima rodada. rodada aí. Vamos. Sem o Pérez não tá aqui, então Verdade. tá tomando um WO, viu? Ó, vai dar pra chegar, hein? Vai dar pra chegar. Fala, diretor. Quais são? Ceará e Sport. Empate. Ceará. Vasco e Fortaleza, em São Januário. Pô, não é possível que vai perder de novo. Esse é do Diniz. Não é a estreia, né? Porque a estreia vai ser na Sul-Americana aí. Empate. Quem queria estar na Sul-Americana? Aparentemente Cruzeiro não, né? Ficou em último, já saiu fora. Vasco também não. Empate. Eu vou de Vasco. Meu Deus, a gente falou e não conseguiu. São Paulo e Grêmio. São Paulo. Tricas. São Paulo. Corinthians e Santos. Bom jogo, hein? Bom jogo, hein? Ah, tem cara de Corinthians, hein? Mas eu vou de empate. Corinthians. Bahia e Vitória. Caramba, jogo duro, jogo difícil, clássico. Bahia. Vitória. Eita, loucura, hein? Juventude e Fluminense. Que horas esse jogo tem o horário? Tem, 16 horas, domingo. Ah, é no horário normal. Eu vou de Flu. Empate. No Maracanã, Flamengo e Botafogo. Ai, joguinho, hein? Que joguinho. É um joguinho. Flamengo. Empate. Bragantino, Red Bull Bragantino e Palmeiras. Palmeiras. Red Bull Bragantino. Cruzeiro e Atlético Mineiro. Ai, clássico, hein? Clássico pegado. Cruzeiro no momento até melhor, hein? Empate. Cruzeiro. Gol de Gabigol. Vai ter gol de Gabigol. Cruzeiro. E finalizando, Internacional e Mirassol. Ah, tem que dar Inter, né? Pelo amor de Deus. Tem que... Já diria o Thiago Neves, né? Se não ganhar, pelo amor de Deus, né, Zezé? Bom dia, cara. Inter também. Inter, e Inter. o placar, Gabriel, você ficou aqui com... Vou botar aqui um bom pra você. Flamengo e Botafogo. 2-0 Flamengo. Eita, 2-0 Flamengo. E o meu aqui caiu aqui São Paulo e Grêmio. E aí? 1-1. Tá bom resultado. São Paulo aí que sofre da empatite, empata com todo mundo. É isso, esse foi aí nossa previsão. Faça a sua também. São 10 jogos na rodada. Se você acertar 8, independente de onde morar, estaremos aí enviando um pacote aí, tanto um palmito pra você. E aí você se divirta aí com o seu palmito pra fazer um bom pastel com palmito e queijo. Que é o que dá pra fazer com palmito, eu acho. Não sei, dá pra fazer outra coisa com palmito? Pizza de palmito. Dá pra fazer pizza de palmito. Enfim, tá a seu cargo aí. Coloque a 7 e 8 e aí, torça pra chegar seu palmito. 7 minutos, passou. É isso, foi, encerra. Pra alegria aí de torcedores do esporte do Fortaleza, abemos Papa Leão. E pra alegria do torcedor brasileiro, abemos treinador. Finalmente temos um técnico. Esse técnico é o Ancelotti. Depois da novela inteira da CBF pra tentar organizar um técnico, ia ser o Ancelotti, não ia, deixou de ser. Tá esperando o Real Madrid, Brasil segunda opção. E às vezes você tem que aceitar ser a sua segunda opção. Foi o que o Brasil fez. E agora parece que finalmente teremos Ancelotti como treinador da seleção brasileira. Vamos, antes de tudo, para pontos positivos e negativos. Positivos. Um treinador vencedor aí nas 5 grandes ligas da Europa. O maior vencedor de Champions League. São 5 como treinador e 2 como jogador. São 7 Champions no total. Treinou o Real Madrid 2 temporadas atrás. Talvez tenha sido a melhor da carreira do Ancelotti. É um cara com muita facilidade e versatilidade em estilo de jogo. Trabalha mais ou menos com o que tem. Não é um estilo de jogo tão pré-definido como, por exemplo, é o do Guardiola, que joga com aquela filosofia. Como, por exemplo, o de Klopp ou outros técnicos aí que tem muito um DNA cravado. O do Ancelotti não, ele pega o que ele tem de melhor e tenta a partir daí construir por cima das individualidades. Isso tem seus lados negativos e positivos também. E de lado positivo também tem o fato do Ancelotti ser um cara vencedor, extremamente vencedor, que trabalhou com grande parte dos melhores jogadores da seleção brasileira, como Rodrigo, Vinícius Júnior, Militão e tudo mais. Lados negativos. Na minha opinião, o Ancelotti, por mais que a galera fale, não é o melhor técnico da história. Longe disso, inclusive. Ele tem vários deméritos, tem algumas temporadas abaixo. E vem pegando um Brasil agora de talvez um dos piores trabalhos dele, o Real Madrid, por mais que tenha questões de peças faltando pro time dele. Ok, mas ele não conseguiu adaptar esse Real Madrid a jogar
a jogar, o que se esperava, né, que fosse um time tão bom quanto aquele da temporada passada, com a adição do Mbappé, não conseguiu encaixar o quarteto, levou aí 4 derrotas para cima do Barcelona, que escancarou a diferença de trabalho técnico e tático do time, e pega... Barcelona ganhou do Real Madrid? Barcelona ganhou, é verdade, bateu no ponto aqui, me falaram, parece que aparentemente deu lógica, né? Derrubou o técnico do Real Madrid? Aí, agradeça o Barcelona, você aí. Chutou o técnico pra seleção torcedor do Real Madrid, brasileira. agradeça aí que agora temos técnico por causa do Barcelona. Enfim, continuando. Pega o Ancelotti no mau momento e alguns problemas do Ancelotti nessa temporada são alguns problemas da seleção brasileira, tá? Um time que depende muito de individualidade. Contra o Arsenal, a gente viu demais. Joga pro Vinícius Júnior e tenta e torce pra ele resolver e fazer alguma coisa que a gente vê na seleção brasileira. Vários problemas de encaixe, de um time desequilibrado, são coisas que a gente viu também na seleção brasileira. Então tem essas questões. De novo, na minha opinião, não é o melhor técnico da história, passa longe disso, mas é sim um dos maiores e um dos melhores. É bom, um dos melhores técnicos sim, e é a melhor opção para a seleção brasileira. Por mais que nada disso seja garantia de que o Brasil vai ter sucesso. Primeiro, porque o futebol é o que é. Segundo, que é uma bagunça institucional, não vai ter um ciclo inteiro. Então, a tendência é que dê certo. Mas pode não dar, porque o futebol tem dessas coisas. E, falando em bagunça, vou deixar esse pro Tá Maluco. Vou deixar o quadro Tá Maluco pra esse aí. Aguarde, segura. Finalizando a Ancelotti, teremos, enfim, técnico na seleção brasileira. Ele já vai estar na próxima convocação, já vai entrar já. Vai, né? parece que vai morar no Brasil também, vai receber seu salário. E a gente torce para que ele consiga fazer esse Brasil jogar bola. Por mais que não seja um brasileiro como técnico, é o que de mais preparado nós temos. Melhor que Dorival, melhor do que Ramon, melhor do que muita gente aí, que Diniz, que passou na nossa seleção brasileira. Tomara Mas que a o gente tenha Diniz que sucesso. vai pro Vasco, ele é... É verdade. O Vasco tá com técnico de seleção, hein? Já parou pra pensar nisso? É. E eu falo isso com gosto, porque sou fã do dinizismo. Vamos ver como é que o Ancelotti vai se lidar perante a tudo isso. Já dou uma dica, hein? Casemiro vai voltar. Anota o que eu tô falando. E tem que voltar mesmo, porque ele é muito diferente. É isso. Temos técnico. Vamos ver se teremos um bom Brasil na Copa do Mundo. Brasil é do Ancelotti. O Ancelotti já pode começar a aprender o seu sambinha ali, ó. E você sabe sambar? Não. Tá Maluco da semana, aquele momento que você não entende o que tá acontecendo, aquele momento que você vai jogar e fala de cara, só tem 7 mil pessoas. Aí você fica falando, por que só tem 7 mil pessoas? Não sei, tu vai encaixar 4 num time aí que vem jogando um baita futebol e você não entende o que tá acontecendo, o Roger não sei o que tá acontecendo. Ah, isso aí, sabe o que eu sei que tá acontecendo? Além do Carpini, porque essa eu posso contar sempre. Não pode, porque o Rogério Ceni, seu técnico, consegue ter 16 derrotas em 16 jogos. E aí você fica mais maluco ainda, porque o jogo tá acabando contra o seu clássico, aí você fala, caramba, agora que eu segurei o clássico inteiro, que eu não vou perder, dá pra ganhar. Quando você tenta ganhar, o time rival vai e faz 1-0 e você entra em choque, que você fica que nem o Vitor Roque. Rock and roll no jogo, rock and roll na vida, rock and roll fica aqui, o Tá Maluco da semana, pra deixar todo mundo com a cabeça zureta. O Tá Maluco da semana vai pra, de novo, quem? CBF e Edinaldo, por mais aí que tenha toda essa situação que finalmente conseguiu o Ancelotti. Olha em que termos conseguimos o Ancelotti, diretor. No dia que foi anunciado, é também um dia em que é anunciado que o presidente aí da Federação Brasileira de Futebol pode sair, diretor. Olha aí. Que coisa. Ele pode perder o cargo. Olha a loucura. A gente não consegue ter um técnico como presidente. E Isso aí, me lembra um time de futebol. qual dos times? É o Vasco. Tem o Vasco, tem o Fora Valdemar, lembra muito aí o Flamengo das antigas, pra quem tá lembrado, porque é loucura, pô. O cara vai, ele conduz a negociação há 2 anos aí, há muito tempo com o Ancelotti, quando chega no dia, caramba, o Ancelotti é nosso. Só que você talvez não. Pra você ver mais problemas, tá com problema aí com o Gilmar Mendes, tá com problema aparentemente aí, diretor, falsificação de assinatura pra reeleição aí do Edinaldo. Tem muitas coisas graves acontecendo no CBF. Cada dia vaza uma nova notícia a mais que põe o Edinaldo cada vez pra baixo. E ele, que não é bobo nem nada, diretor, dizem por aí que a pressa pra soltar logo que o Ancelotti tá na seleção é pra ver se ele consegue um pouco mais de apoio, pra que a galera pense assim, pô, pelo menos ele conseguiu o Ancelotti, tem que segurar. Então o Edinaldo tá perdidinho e o Ancelotti vai entrar no meio de tudo isso. Torcemos pra que ele já saiba o que é um pouco da bagunça da CBF. Porém, é muito difícil o cara que, por mais que ele tenha passado aí pelo Milan de Berlusconi, pelo o Chelsea de Abramovich, tenha passado por Fiorentino Pérez, acho muito difícil ele já ter visto pela frente um Edinaldo. Então esse fica aí, o nosso Tá Maluco da semana, no dia que anuncia o Ancelotti. Talvez a gente não tenha presidente de novo, mais um deposto, o cara, diretor, o cara foi reeleito, não faz o quê? 1 mês, cara. E já, pô, pelo amor de Deus, CBF, ai, é isso, é a prova
que por mais que tudo esteja dando errado, a gente ainda tem chance de ganhar a Copa. E se a gente ganhar a Copa, não é pra anular nada disso aqui não, tá? Essa bagunça a gente tá ganhando apesar dela, do que por causa dela é a CBF, é a bagunça total. É o Brasil brigando contra si mesmo, em socos e tapas e cuspes e camisas vermelhas uma contra a outra, é isso. Fica aí. Mas Edinaldo, por enquanto, tá dentro. E Ancelotti também é o tá maluco da semana. Tá maluco esse? Sou eu, quando eu tenho que encerrar esse lindo e belo programa aqui, que falamos mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença. Ô, diretor, eu preciso relembrar com qual camisa que eu tô? É do Barcelona. É do Barcelona, que ganhou. Chutou o Ancelotti. E teve 4 jogos contra o Real Madrid e ganhou os 4. Inclusive, o segundo técnico consegue fazer isso na primeira temporada. O último tinha sido o Guardiola. Agora, o Hansi Flick. Você quer só mais uma informação, diretor? Mais uma. Mais uma informação. A última informação aqui de dados. O Cristiano Ronaldo tem 30 El Clássicos. 30. Ganhou 8. Perfeito? Perfeito. O Ferran Torres também ganhou 8. Mas sabe em quantos? Em 13. Então fica aí. O Real Madrid que tem as 15 Champions, né? Tudo mais. Quer outra informação? Quer uma informação? Uma Quero. curiosidade? Quero. O Vasco tem 10 anos que não consegue nada, cara. Essa informação é mais dura pro torcedor que O os Diniz valtinos. foi e voltou. O Diniz... Meu Deus. Mas ele saiu na Série B e tá na Série A. Ou seja, é um avanço. Dinizismo no Vasco. E é isso, eu fico com você um abraço. Espero que você esteja tão esperançoso quanto o torcedor vascaíno, que deve estar radiante no momento. E que você tenha em concepção que, por mais que o pior time do Brasil seja o seu, e também é o meu, é o de todos nós, a gente se abraça aí nessa depressão divertida pra vir assistir o futebol. Muito obrigado por tudo. Meu nome é Gabriel Franco. Estou aqui por trás dos panos com... Diretor. É isso, valeu demais, um abraço. Comente o que te deixou maluco, comente o que você mais gostou dessa rodada, faça suas críticas e o que a gente faltou falar aqui. É isso, alguém, pelo amor de Deus, acerta 8 placares pra eu lançar um palmito na tua cara. É isso, valeu, falou, até. CBF, loucura, cara. E anunciou o cara antes do Real Madrid anunciar a saída, olha isso. E o pior disso tudo é que o Vasco tá na zona do rebaixamento. Tá. Já. Já. Talvez nem saia de lá. É triste. Perfeito. De quanto tempo?